Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Acho que todo mundo fica um pouco nervoso, né? Quando vem aqui para frente. Bom, quero ler Lucas 19, 1. Esse texto tem falado bem forte comigo. É um texto bem conhecido. E Jesus entrou e passou por Jericó. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era crente, ainda não era crente, que era chefe entre os publicanos e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Pai, assim como o Senhor colocou essa palavra hoje de manhã ao meu coração, que foi palavra Tua, Deus, que o Senhor possa falar com as pessoas que estão aqui. Se for para falar com apenas uma pessoa só, amém. Eu sou uma ferramenta em Tuas mãos. Hoje de manhã foi uma situação ímpar, assim. Foi diferenciado. Sempre quando eu leio essa palavra, eu lembro de encontro com Deus. Hoje de manhã eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E sabe quando tu tem um encontro e tu não consegue ficar só para ti? Uma pessoa que eu tenho referência é o Paulinho. Ele disse assim: cara, preciso te dar um abraço. E eu fui na casa dele, abracei, chorei. Passou, depois eu cheguei em casa, chorei mais um pouco. E eu tenho um defeito muito grande na minha casa. É uma mania de limpeza, assim. Quem me conhece sabe. Eu gosto de estar varrendo, limpando, eu não gosto de nada desorganizado. E certo dia eu estava limpando a casa. E se eu andar descalço na casa, que eu piso no chão e tem uma poeira, eu digo: Raquel, cadê a vassoura? Eu já quero pegar a vassoura e limpar. O nível da minha loucura foi tão grande que um dia uns amigos nossos foram lá em casa. E eu tinha limpado toda a casa. Eu abri a porta. Sabe quando tu... não, pode entrar. Não, mas não vai sujar. Não. E eu fui olhando para o pé dela e para o rosto dela. Não, pode ir. Não, vai. Até eu perdi ela de vista. Chegou a noite e eu comecei a rir. O Espírito Santo falou comigo: filho, Lucas, sabe esse zelo que tu tem pela tua casa? É esse mesmo zelo que eu quero que eu tenha com o teu interior. Porque quando eu estiver dentro de ti, quando eu tiver um encontro contigo, esse encontro que eu tive hoje de manhã, quando eu tiver esse encontro contigo, vai ser de dentro para fora. Que bom te ver, Edu. Cara, que saudade, mano. E eu comecei a olhar para essa história. Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele foi contratado pelos romanos um tempo antes como auxiliar de cobrador. Mas pela sua capacidade, pelo seu trabalho bem feito, ele foi promovido. Foi promovido a chefe de cobrador dos impostos. E ele tinha uma equipe com ele, uma gangue, eu posso dizer. Porque eles roubavam, eles extorquiam das pessoas. Eles eram odiados demais. Eles eram pecadores notórios. Eu acredito que eles não se importavam com isso, eles gostavam disso. Zaqueu queria status, ele queria fama. Porque quem pensa demais em dinheiro, quem é cobrador de impostos, geralmente é isso que eles visam, é isso que eles querem. Só que foi passando o tempo, começaram a falar: cara, Jesus está passando por aí. Jesus, aquele que o Messias que eles falam e tal. Só que Zaqueu cresceu na cultura judaica. Ele já tinha ouvido falar de Jesus.
Ele sabia das profecias. Só que esse era o problema. Ele só sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. É o grande problema talvez de hoje. Tem gente que está há anos na igreja, mas ele só conhece, só sabe de Jesus. Ele nunca conheceu Jesus. Só saber não muda. E um dia eu perguntei para um amigo meu antes de casar, eu disse, cara, como que é casar? Eu ia casar no outro mês. Ele disse, Lucas, não tem como eu te explicar, tu tem que viver. É mais ou menos assim. Mas coisa, se eu te falar de Jesus, se eu te falar de Jesus, só falar, não vai mudar nada. Tu tem que conhecer o Mestre. Conhecendo, as coisas vão fluindo. A tua vida vai mudando. O casamento é isso. E pela curiosidade de Zaqueu, ele não se conteve e só ficar olhando. Disse, cara, eu preciso saber quem é esse Jesus. O cara está levando multidão com ele. Eu quero saber o que ele faz para estar levando essa gente com ele. Eu quero status para minha vida. Eu quero que as pessoas me sigam também. Com medo ou não, mas eu quero que elas me sigam. Ele foi para a multidão, por ter uma estatura pequena, ele não conseguia ver. Ele fez o quê? Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Eu não acredito que ele foi pensando, cara, eu acho que ele vai me salvar. Salvar do quê? De uma mansão que ele tinha? Das mulheres que o adoravam? Não, ele foi pela curiosidade de saber quem era Jesus. Esse tal Jesus. Só que ele não imaginava que esse tal Jesus que ele queria ver, de repente para debaixo daquela figueira, olha para cima e diz, Zaqueu, como é que tu sabe meu nome? Quem foi que contou de mim para ti? Desce depressa que eu quero ir para tua casa. Eles foram para casa. Só que eu fico imaginando como que estava a cara dos fariseus. Os caras eram super corretos. Pô, eu queria 1 minuto com o mestre. Um abraço, um aceno. Ele vai comer com os pecadores. Só que assim, o tempo vai passando. A Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram conversando. 6 horas, 4 horas, 5 horas. A gente não sabe. Só que na frente de Zaqueu, estava o amor em pessoa. Estava o olhar mais compassivo que ele já viu na vida. E ele ficou pensando, cara, ninguém me ouve assim. Ninguém me escuta assim. Só os caras que trabalham comigo, mas é porque eu pago eles. Ele se importa. Ele me ouve. E Zaqueu começa a não entender ainda. Ele diz, será que ele sabe quem eu sou de verdade? Será que ele sabe com que dinheiro eu comprei essa casa que nós estamos? Será que ele sabe quem são as pessoas que estão ao seu redor? Será que ele sabe de onde que veio o dinheiro para comprar o peixe que ele está comendo? Cara, ele sabe, mas ele nem se importa. Quem é esse cara? De repente ele não se aguenta. Ele levanta e diz, Jesus, vou mudar. As pessoas, que é isso aqui? Tu vai mudar o quê? O quê? Não, assim Jesus, eu vou devolver para as pessoas tudo que eu roubei. As que eu roubei a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu fico me perguntando, o que foi falado naquele período para amolecer o coração de um cara tão cruel? Acho que a Bíblia ela faz de propósito não colocar o que eles falaram, porque senão a gente usar como método para seguir. Tem que fazer assim porque foi feito com Zaqueu. Só que o que importava não era o que Zaqueu falou. O que importou naquela tarde foi com quem Zaqueu falou. Foi com Jesus. Trata-se de estar com Jesus. O que transformou Zaqueu? Será as práticas religiosas? Foram os princípios bíblicos? Não. Foi o momento com Deus encarnado. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente pensa que para ser salvo é Jesus e mais as obras. É Jesus e mais aquilo. Não. Para ser salvo é só Jesus. Só Jesus. A gente vai deixar de só conhecer, de saber para conhecer. É só isso. E no entanto, quando esse homem encontrou Jesus, algo aconteceu. Quando a gente encontrar Jesus de verdade, mas Jesus de verdade, porque quando a gente entender Jesus mesmo, ele vai ser tão irresistível para as nossas vidas, que não tem como a gente dizer, não Jesus, eu quero mudar também. E Jesus termina dizendo, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. E eu, filho do homem, vim para buscar, salvar os pecadores. Irmão, o culto não acabou ainda. Jesus está passando aqui. Dá oportunidade para ele, para ter realmente esse encontro. Que assim a gente vai deixar de saber quem é Jesus e começa a viver o sobrenatural. E a gente vai começar a conhecer o Mestre. Entrego essas palavras em nome de Jesus.